Graça e paz, como é que você está? Tudo jóia? Que bom, mais uma classe, mais uma escola sabatina, mais uma lição, mais um aprendizado desse livro fantástico. O livro que a gente pensava que era só poesia, hein? Quanta coisa chique, quanta profecia, quanta promessa, quanta... Nossa, é muita coisa boa. Como é que você está? Está aprendendo? Está ficando mais forte? Está ficando mais amigo de Deus? O Salmo está te ajudando você a visualizar mais o poder maravilhoso desse Deus fantástico? Como é que você está? E eu estou maravilhado com esse livro, maravilhado com a lição, e cada dia pensando, nossa, já está quase no final, já estamos na 10ª. Mas já para você saber, olha aqui que eu já recebi lá em casa, essa é a nova lição. Como é que está você aí? Já fez o pedido da sua? Não fez ainda? Não sabe aonde pedir? Não, pede aí, ó. Mostra aí, Kevin. Olha lá, ó. Tem um telefone aí de zap. Quer a minha lição? Pede que a gente vai arrumar uma para você, ó. Já estamos com a lição nova. E eu já sou curioso, já dei uma olhadinha. Vai estar muito linda, muito fera. Mas antes dessa, nós temos essa aqui fantástica, né? Que a gente está aprendendo e que Deus tem revelado para nós coisas fantásticas, maravilhosas. As obras de Deus são tremendas. Hoje, falando em obra de Deus tremenda, nós estamos aqui felizes demais. Eu e mais o meu parceiro antigo aqui. Porque hoje nós temos uma amiga aqui que vai estrear na nossa classe. Como é que você está, Enio? Olá, tudo certo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e um livro tão bom que é os Salmos, né? E tão profundo. Amém, mas antes de você falar do livro aqui, você vai falar um pouquinho de você. Me conta aí, o que você veio fazer aqui? Veio só de curioso? O que você está fazendo? Se é casado, se não é, se tem filho, o João é curioso, se você não falar tudo aqui, ele não vai ficar triste. Bom, vamos lá, eu sou o Enio Júnior, eu trabalhei um tempo no NASP, né, e vim para cá agora para Varginha, tenho o privilégio de trabalhar no Colégio Adventista de Varginha. Vim com a minha esposa, tenho uma esposa, Fabíola, tenho uma menininha de 7 anos, a Manuela. Uma gracinha, hein? Uma gracinha. Quer conhecer? Vem aqui, vai. Vem conhecer o Enio em pessoa aqui. Legal, bacana. E na minha vida inteira a gente vê as bênçãos de Deus, né? E com base na lição que a gente olha para trás, faz um histórico, né? Um estudo daquilo que passou, é muito, muito prazeroso ver a mão de Deus em tudo que Ele faz. Amém. E para nós é um prazer imenso receber você, amém, tá? Gente boa, professor de escola sabatina, ficou escondendo uns 2 sábados, depois nós descobrimos, entendeu? Já está com uma classe, né? É isso mesmo. Já está com uma classe. E o seu Joel, como é que foi? Foi bem, graças a Deus. Cansativo, correria. Correria, né? Mas, para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? Amém. E ainda não pegou dengue não, né? Rapaz, se eu peguei, eu não sei, porque eu estou tão cansado, quebrado, não sei. Então logo você vai descobrir. Tá terrível, né? Mas que minha mulher disse que eu sou dengoso, né? Agora, só se fosse outro tipo de dengue. Nossa, mãe. Eu já se você pegar ela. dengue, então ela tá lascada. Se se ele já é dengoso bom, pegou a dengue, tá frita, mulher. Mas vai dar certo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para Carla. Carla, recebi um recadinho aqui de que a mamãe e a sogra tá com dengue. Eu venho sendo uma dengue também, Deus tem abençoado, é complicado, né? Meio judia um pouquinho da gente, mas vai dar certo, tá, Carla? A gente está orando sempre por você, pela sua família, tá bom? Manda um abraço aqui também lá para o nosso pessoal, lá, o seu Valdomiro, a dona Zélia, o seu José Veraldo, tá certo? Um beijão. Lembro sempre aqui da Thelma, né, Thelma? Um beijão para você, Thelma. Para o seu João também, a dona Zaia, né? Aqui é a hora dos mandados de abraço. Você tem alguém também para mandar aí, né? Senão você vai apanhar que chegar em casa, hein? Para quem um abraço? Um abraço para minha esposa, para a Fabíola, o Dia da Mulher. Né? Opa, então... tem um Dia da Mulher, né? Essa semana aqui foi o Dia da Mulher, né? Então, só mandar um abraço para ela, um beijo. E para minha sogra, meu sogro também, que estão em São Paulo, que acompanham sempre também. Um abraço para eles. Um abraço para eles também. A Gisele, a sogra dele, o sogro é bem animado, tá? Eu conheci também a sogra do... Legal, bacana. Dá um abraço para eles. Nem você, Joel. Quero mandar para minha mãe, para minha irmã, que estão lá em Poços de Caldas, para as minhas outras irmãs, Joelma. Tua mãe manda um beijão para ela, hein? Manda, mãe, o filho não sei, mas a mãe do Joel é gente boa. O filho é mais. Ai. Ela gosta, eu te falei que ela gosta muito de você. Não, eu já a conheço. Né? Eu já a conheço. Não sei se ela lembra que eu estive lá. Lembrar, lembra, né? Então, lembra. Então, tá lembra bom. Aquele sermão que você fez lá, a gente não esquece, não. Aí eu quero mandar um abraço para a Adriana
E para o João. Ô, O João está com dengue. Ô, João, vamos orar por você também, Vamos orar João. pro João, com certeza. Eu sei que você já está orando, mas para mim é novidade, nós vamos orar, né, Enio? Vamos orar. Sim, com certeza. A André, o Kleber e a Nathalie também. Ô, beijão para vocês, hein? Eles nos assistem todos os dias, viu? Todos os programas. Eu tenho um amigo nosso em comum que eu oro por eles todo dia, que é a Juliana E o Marildo. e as certeza. crianças. E você mandou um abraço para a irmã Zay e para o irmão João. Eu quero também reforçar. Essa semana eu estive na casa deles lá, né? Fui fazer uma visita, foi muito bom lá, conversando com eles, batendo um papo. E ela disse que gosta muito de assistir o podcast, que eles sempre estão assistindo também. Oh, que bênção, que Deus abençoe os dois, né? Que Deus abençoe. Amém. Meu amigo, agora você tem uma tarefa mais gostosa do programa, tá? Da nossa Escola Sabatina. É orar por nós e pelos nossos amigos. Amém. Ó, ele vai orar, enquanto ele ora, você, por favor, esteja aí orando com a gente, comungando, para que Deus aceite a nossa oração e ele se faça presente em toda a nossa classe, tá? Nessa classe especial da lição 10 da nossos Salmos, lição dos Salmos. Ora para a gente. Vamos orar então. Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma escola sabatina reunidos aqui, que nós possamos assim ter o Seu Santo Espírito, que nós possamos ser conduzidos por Ti, Senhor, e te pedimos, Pai, por aqueles que nos acompanham, que estão enfermos, que estão sofrendo, tanto emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. O Senhor, que é o médico dos médicos, possa interceder por eles, Pai. Nos abençoe, continue conosco. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lições do passado. Tem ditados assim, que tolo é aquele que não aprende com os erros dos outros, que aprende só com os seus próprios erros. Eu devo ser meio tolo, porque às vezes eu bato uma cabeça à toa, mas por que isso? Mas é tão bom quando a gente olha, né? Diz que quem não tem história também não tem vida, porque é a história que ela solidifica, né, os passos que a gente vai dar para o futuro. E quando a gente vê os salmistas, né, convocando a gente, para a gente olhar o passado, ver o que Deus fez, né? Em um verso tão bonito, você que tem aí a Bíblia, no Salmo 7, 8, verso 3 e 4, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Enio, Amém. quando a gente olha, eu costumo falar para Mike, pega um retrovisor, veja da onde Deus tirou e aonde Deus nos trouxe. Como é que fica o nosso coração? Em gratidão, né? Primeiramente a Deus, né? Por tudo que Ele faz por nós, né? E é tão interessante olhar que o povo hebreu, ele sempre olhava para o passado. E o olhar ao passado significava que eles estavam olhando para o futuro. E isso mostrava para eles as maravilhas de Deus, o que tinha acontecido desde a libertação do povo de Israel no Egito. E é tão bom contar as maravilhas de Deus. E eu acho interessante que os Salmos, ele além de ser, né, do povo de Israel, é atual. Nós devemos ter os Salmos também em nossa vida, né? E passar isso de geração em geração, mostrando o que? A soberania de Deus, um Deus amoroso, maravilhoso para conosco. Eu achei interessante você falar que a gente tem que ter uns salmos. Seria bom, né, a gente escrever um salmo. Uma curiosidade, não sei se você já escreveu algum. Ó, é interessante. Eu tenho uma vontade. Não sei se ela vai passar só de vontade. De escrever, para mim, entendeu? Uma lição de escola sabatina. Sério? Então, agora, seria interessante escrever um salmo, viu? Seria legal, não seria? Interessante. A gente rememorizar. Passar por essa experiência. Porque a gente aprende com as experiências deles, né? Não falou? pode, não, pode, é contigo. Eu me lembrei de um verso que está em Romanos 15, verso 4, que diz assim, ó, vou ler nessa aqui, nova versão internacional. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Acho interessante quando ele fala
que o que foi escrito foi para nos ensinar para que a gente mantenha perseverança, manter a perseverança, você não persevera em qualquer momento. Não. Né? Não. Quando tá bom, vai perseverar? Então, assim, o Salmo 77 não está na lição dessa semana, também me chama a atenção de um clamor muito intenso, muito profundo, de alguém que nas madrugadas estava buscando a Deus, mas não encontrava resposta, não sentia, não ouvia a voz de Deus e não via respostas de Deus. E ele vai, né, ali discorrendo por um lamento, por uma aflição, por uma ansiedade e uma certa indignação e decepção também, de que ele não ouve a voz de Deus. Aí, de repente, ele fala assim, recordarei os feitos do Senhor, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. A partir desse verso, ele começa a retroceder, ótica, né? Certo? Os feitos do Senhor, como o Senhor conduziu o povo de Israel. E aí ele termina falando assim, guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Ele reconhece que Deus esteve presente. E aí some, desse momento em diante, some a decepção, a ansiedade, a indignação, some tudo isso. Parece que foi assim, uma virada de chave, uma guinada, só né? Em refletir o que Deus tinha feito. Sabe, esse dia com Deus, a meditação de Ellen White, ela diz assim: o estudo da história dos filhos de Israel nos ajudará a aprender lições que evitarão que repitamos os erros que macularam seu registro. O Senhor livrou prodigiosamente esse povo da servidão a um rei opressor, e ele mesmo tomou conta do seu vasto exército. Amém. Ou seja, quando a gente começa a olhar, né, o que Deus fez, o que Deus faz, é o que vocês dois falaram. É alegria, é louvor, a gente não tem tempo para ficar resmungando. Mesmo que pega dengue, a gente dá um jeitinho de ir para frente. Na lição de domingo, a incansável fidelidade do Senhor. Eu tomei um verso aqui, eu sei que cada um de vocês tomaram diferente. Eu tomei um que diz assim, está lá em Salmo 78, verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ou seja, o Salmo está dizendo que a memória ela é contínua. Eu vou contar para a minha geração e os filhos da minha geração têm que ser lembrados pela geração que eu contei. Do que está falando esse salmo que é tão maravilhoso, N, que tem que ser contado, lembrado? Que história é essa? Eu colocaria até o verso 1 do Salmo 78 lá, em evidência, né? Que ele põe assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. E aí a gente começa com o título, A Incansável Fidelidade do Senhor, né? Porque assim, a parte do Senhor está cumprida, e Asaf deixa isso muito claro. Oh. Mas o que acontece? O povo de Israel se esqueceu da lei de Deus, de guardar os mandamentos, né, de guardar os seus testemunhos ali, e uma nação que era a nação, comparada até a uma vinha, mais tarde a gente vai estudar isso, mas assim, um povo eleito, né, um povo exclusivo do Senhor, que deveria guardar os preceitos de Deus, e de geração em geração foi colocado isso, para eles não esquecerem, e olha só que interessante, eles esqueceram, né? E é decepcionante quando a gente olha, né, e fala assim, meu Deus, o povo de Israel se esqueceu do Senhor. Por isso eu acho que você falou que esses salmos têm muito a ver com a gente, né? Exato, porque muitas vezes a gente se esquece de Deus, né? A nossa vida é tão corrida, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar, e aí a gente se esquece dos feitos de Deus no passado e quão Deus é maravilhoso no presente e futuro. Tá. Ô Joel, ele tocou essa questão, eu sei que você vai ampliar um pouquinho a visão, mas o que eu achei interessante que o salmista, o Salmo 78, fala o seguinte, que mesmo o povo esquecendo, como é que Deus se comportava em relação à promessa que havia feito a eles? Nesse Salmo, no 105, depois a gente vai ver que Deus tem maneiras estranhas para nós. Mas Ellen White tem uma frase que diz assim, que lá na frente, né, lá quando nós alcançarmos a salvação,
você vai ter oportunidade de olhar a sua história e você não vai mudar ela em nada. Porque você vai entender que aquele era o único modo que Deus poderia te alcançar. Então, assim, Deus ele age de certas formas que às vezes parecem ser, né, não são aceitáveis para nós, mas com objetivo. O título da lição é Incansável Fidelidade do Senhor. E assim, a gente vê Deus buscando da forma dele. Né? Da forma dele. A gente vai entrar um pouquinho nessa forma. Mas eu vi uma frase, assim, isso que é ruim nos vídeos curtos. Isso que dá ler muito. Os vídeos curtos que às vezes a gente vê. A pessoa estava falando ali, não sei quem era, não sei se era pastor, se era palestrante, falou assim que o maior desafio nosso é o seguinte, é você manter a sua fidelidade com Deus, porque a maioria de nós vai ter uma história com Deus que ela não vai ser incrível. Às vezes não vai ser aquela história de protagonismo. Às vezes você não vai ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus não vai fazer grandes feitos na sua vida. E o maior desafio é você permanecer firme nessas circunstâncias. Quando eu olho para a história de Israel, no verso, cada um escolheu um versículo aqui, eu escolhi alguns aqui, vários. Mas o verso 11 e depois o verso 32 diz assim, ó, era para eles não esquecerem, mas eles esqueceram. Olha o verso 11. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele lhes havia mostrado. Verso 32. A despeito de tudo isso, continuaram pecando. E tem outros versos que vão dar ênfase nesse ponto. O que eu quero tirar daqui para a gente? Muitas pessoas se tornam dependentes de milagres de Deus para poderem servir a Deus. O povo de Israel, se isso fosse uma realidade, esse milagre fosse base para a nossa fé, né? Para salvação, para continuarmos firmes, nenhum deles, jamais porque os maiores milagres, o que a gente observa nos Salmos? Eles sempre vão repetir os Salmos históricos. A história da saída do Egito até a posse de Canaã. Por que eles sempre repetem esse período? Porque é o período que eles viviam. Os salmistas viveram no período e eles olhavam a história do povo retrocediam a história até o Egito. Certo? E dentre os milagres que foram realizados no Egito, foram os maiores milagres que Deus realizou para o seu povo, em todas as épocas. Então, abriu o Mar Vermelho, as pragas, a sustentar o povo no deserto, desceu o maná do céu, feria a rocha, e não saiu uma aguinha da rocha, não, viu? A água que saiu foi jorrar a água mesmo. Então, assim, eram feitos que o povo tiveram contato, aquela coluna de fogo, a nuvem. E o pior que parece que quanto mais milagre, mais descrença. Porque torna o quê? Uma dependência. Então, a gente já tira uma grande lição do povo de Israel, que nós não devemos o quê? Depender de milagres, milagres para seguir em frente. Mas da palavra de Deus, mas da palavra de Deus. Eu achei, Enio, assim, legal, porque quando a gente começa a ver a lição e o Salmo, a gente vê que a atitude deles era diferente. Agora, qual deve ser a nossa atitude mediante os eventos relatados pelo salmista? Essa grandiosidade de Deus, o Deus que, mesmo perdido, corre atrás. Como deve ser a nossa atitude? E essa atitude, tem um trechinho que diz assim, ela ouve a minha voz, ou seja, como que deve ser isso tudo? A atitude e o ouvir a voz de Deus, que reação eu devo ter? Eu percebo na história de Israel também, por mais milagres, né, que o Joel comentou aqui, esperar esse milagre para adorar a Deus, eu percebo também uma ingratidão do povo de Israel, né, em olhar todos os feitos de Deus e não guardar, não adorar pelo que Ele é, e sim pelo que Ele faz. Né? E aí a gente cai em contradição com isso, né? Então, assim, quando ele fala, ouve minha voz, filho, eu estou aqui, né? E o pranto do salmista, né, em falar assim, Senhor, resplandece teu rosto sobre nós, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas assim, o desespero ali, e a gente vê o bom pastor, né?
E isso é maravilhoso, né? A gente pega lá o Salmo 23 e agora está no Salmo 78. Você viu aqui nosso... O bom pastor aí na mesa. Muito bacana. Grace, brigadão. Eu esqueci de agradecer você, ó. Beijão, menina. Obrigado. E isso contextualiza aqui no final do capítulo 78, que ele coloca assim, ó, tirou no verso 71, né? Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas. Ou o que eu entendo aqui? Deus é incansável mesmo. A fidelidade dele é uma coisa... Dura para sempre. Dura né? para sempre. Eu sou Deus e não mudo. A lição tem um negocinho que eu achei legal, que diz assim, ó, antes, enquanto para ninguém é segredo nosso, ó, antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar suas exigências da aliança? Porque a gente vai, povinho. E às vezes Deus está lá, o polvinho para nós. Então vamos manter firme, lembrar das coisas que Deus fez. Eu costumo dizer, só uma observação aqui, que Deus trabalha com os improváveis, né? Então, se a gente olhar a história ali do povo de Israel, né? Ali olha para Abraão, para Isaac, para Jacó e vem descendo ali na linhagem de Abraão. E nós somos improváveis hoje em dia. Não adianta eu olhar no passado e falar assim, Davi errou e eu não erro. Eu erro também. Né? Até mais, muitas vezes. Até na própria linhagem, né? Nós somos mais improváveis. Exatamente. Porque era a linhagem de Abraão, de repente, aí virou aqui, né? os enxertos. Mas, agora, e aí eu tenho mais um agravante aí. Os salmistas, eles olhavam ali num período mais ou menos de 500 anos de história. Certo? O Êxodo se dá por volta de 1450, 1500 anos antes de Cristo. E quantos anos nós temos nessa bagagem aí? 3.500 anos. Então são 3.000 anos a mais de história para nós observarmos. O próprio e Deus aprendermos, em pessoa aqui. Né? Aprendemos. Nós temos justamente o cristianismo, o próprio Deus, né? Vindo a esse mundo e criando uma nova história, dividindo a história mundial com novos ensinamentos. Nós temos que realmente olhar para trás, para a gente ver o futuro. Lembrando a história e o louvor a Deus. Eu não sei vocês, Salmo 105. Eu escolhi os 5 e os 6. Olha que legal. Você que tem, Salmo 105, versos 5 e 6. Não quer dizer que o meu é melhor que o deles, não. Mas às vezes eles escolheram os mesmos que eu. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Acho que aí você foi muito feliz, que eu também escolheria esse. Então eu fui feliz. Eu só acrescentaria o primeiro, né? Vai lá. O primeiro por quê? Porque contextualiza muito o Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. O salmista ele fala, né? Vou invocar o seu nome, Senhor, e você vai me vivificar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas olha que interessante. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. É uma coisa muito profunda, né? Então, assim, nós hoje, como o Israel, né, a descendência de Israel aí, o que a gente pode fazer para ser exemplo para outras pessoas que não conhecem a Cristo? Como eu posso ajudar meu irmão, né, a conhecer a Cristo? E aí eu conto dos milagres, do que aconteceu na minha vida, na vida dos meus familiares. E isso serve de testemunho. É um Salmos que não está na Bíblia, mas é o Salmos da nossa vida. Isso. Então é interessante. Olha, ele falou uma coisa aqui que aparentemente choca com o que nós falamos, mas não. A gente falou que a gente tem que cuidar para não basear nossa fé em milagres. Mas aqui vem falando que a gente tem que falar dos milagres. Sim, aí assim, a gente precisa encontrar o motivo correto de lidar com a situação dos milagres. Não pode ser uma dependência, mas também a gente não pode negligenciar a expressão da fé do milagre. O milagre realizado por Deus em outras pessoas, na história, mas também aquilo que Ele realizou na nossa vida. Amém. Eu vou contar um milagre aqui, não vou falar o santo de jeito nenhum, senão eu morro, certo? Eu vou morrer de morte matada, então não posso falar. Teve alguém que estava tentando tirar uma carteira de motorista, a B, né, que é de carro, né? Isso. Que ele já tem uma outra.
E estava com dificuldade, nervosismo, e acostumado a dirigir um tipo de veículo, vai pegar outra. E pegou as 10 dias de oração para pedir para Deus que eu tire, que me ajuda. E ali no meio ele teve que fazer a prova, foi lá, fez a prova, teve um probleminha. E continuou. Vou de novo, vai de novo. E nós fomos para um lugar e precisou mostrar um documento. Aí ele foi pegar a carteira de motorista, certo? Quando ele pega a carteira de motorista, estava uma foto nova, carteira nova. Ele falou, mas que coisa é essa? E já estava lá, AB. Milagres não é do passado. Eu gostei que você falou que Deus fez por mim, pela minha família. Os milagres são atuais. Deus faz milagres fantásticos, mas Ele não quer que você dependa deles para crer. Deus faz quando Ele quiser. A hora que Ele quiser. E para quem? É isso que está querendo dizer, que a gente não pode contar com isso para uma experiência espiritual? O problema é que, às vezes, no processo da realização do milagre, a gente pode perder de vista Deus, porque Ele vai usar, né, às vezes, um processo diferente. A introdução da lição disse algo muito interessante, que eu marquei aqui. Ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Num dos parágrafos diz assim, ó, o atrativo especial dos salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e reivindicar esse passado como nosso. Aí, no último parágrafo, diz assim, ó, o objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus desempenha um papel pequeno, mas significativo no grande desdobramento histórico dos propósitos divinos soberanos no grande conflito. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte... Qual que é o nosso relacionamento com Israel? Somos irmãos espirituais, somos Israel espiritual. Então, nós nos relacionamos com Israel. Quem era Israel? Um povo que foi escolhido por Deus para um propósito, e Deus veio moldando e formando esse povo ao longo dos anos. Quando a gente chega no Salmo 105, a gente vai se deparar com algo, por exemplo, quando o povo sai do Egito, sai uma grande nação. O povo, entraram 70 almas no Egito, a Bíblia diz, né? Ali, agora, como que Deus, quais foram os meios, as ferramentas que Deus usou para realizar esse milagre? Olha o Salmo 105 que diz assim, ó, começa aqui, ó, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Olha como que Deus já estava operando esse milagre, mas isso aqui é aceitável? Você não, passar porque por era o povo situação? de Deus. Aí ele diz assim, ó, mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. E quando a gente olha para a situação, como isso aconteceu, é difícil a gente entender que Deus estava guiando a história, não era somente a vida de um homem. Então, tanto que tem uma pergunta que eu fiz aqui, ó. Se nos sentirmos como José, ao ser levado como escravo, o que o Salmo nos mostra do poder de Deus? Você toca no assunto. Eu estava assistindo The Chosen, a terceira temporada, tem no capítulo 3, tem um episódio que chama de 2 em 2, quando Jesus envia os discípulos. Aí tem lá o Tiagão e o Tiaguinho, né? O Tiagão, o grandão, o forte, e o Tiaguinho, quando Jesus foi enviar eles, deu as instruções para eles. E agora vocês vão fazer milagres. Vocês vão abrir os olhos aos cegos, ressuscitar mortos e tal. E aí o Tiaguinho chamou Jesus à parte e falou assim para ele, mestre, eu não quero ir. Por quê? Porque o Tiago, ele tinha um problema. Ele era manco, ele anda lá com um cajado para ajudar, ele tem um problema físico. E ele não tinha sido curado por Cristo. E agora, como ele ia realizar milagres? Aí Jesus fala para ele, Senhor, deixa eu te falar um negócio. Não tem nada que impeça eu de te curar. Se quiser, eu posso te curar agora. Mas muitas pessoas necessitam ser curadas para acreditar em mim. E outras não precisam de milagre. E você é esse tipo de pessoa. E eu, trabalhando através de você, com o seu estado físico, você mostrando que não necessita de milagres para ir e pregar,
o efeito vai ser um efeito muito maior na vida daqueles a quem você levar a mensagem. E ele entendeu essa mensagem. Ele foi como ele estava. E assim é Deus. Deus ele vai trabalhar de uma forma misteriosa para alcançar os propósitos dele. Olha só que legal aqui, ó. Homens e mulheres e jovens. Deus pede que vocês possuam valor moral, firmeza de propósito, coragem e perseverança. Mente que não pode aceitar as afirmações de outros, mas que pesquisa por si mesma antes de receber ou rejeitar, que estuda e pesa as provas e as leva ao Senhor em oração. Amém, né? O que eu acho interessante também dessa parte de José, que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez, é que tudo aquilo que ele passava, que aos olhos do ser humano é negativo, né? Estou aqui preso, fui vendido como escravo pelos meus próprios irmãos, era um cumprimento de profecia. Aí, ó. Como pode, né? A gente olhar assim e falar, mas Deus tem um propósito para mim e o meu sofrimento faz parte. É interessante que José bem lembrado, hein? E José entendeu isso. Sim. Lá no capítulo 50 de Gênesis, quando ele está reunido com os irmãos, e eles estão ali preocupados que Jacó morreu, agora ele vai se vingar da gente. A Bíblia ele fala, até ficou triste, chorou, né? Sim. Longe de mim, eu não sou Deus para fazer isso. E outra, Deus tinha um propósito maior em tudo isso. Deus me usou para que vocês, né, se mantivessem vivos. Amém. Então, agora, olha já a lição de terça-feira, já pegando vocês dois aqui, já com isso que vocês falaram bonito, lembrando a história e o arrependimento. Eu não sei vocês, mas eu peguei do 106, o verso de 1 a 3. Pela primeira vez começou com 1, hein? Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e pratica a justiça em todo o tempo. Uau! Então, como poderoso, que ele se estourou em louvor? Por que esse louvor? Por que se render em graças? Vai lá. Na verdade, é um salmo diferente esse 106. Por quê? Se a gente contrastar com os outros salmos, ele começa falando de um escândalo, né? Ou de assim, filho meu, escuta as leis ou os preceitos de Deus, né? Para que o teu caminho vá em paz. Só que aqui ele começa, aleluia, rendei graças, né? Então ele começa feliz, de cara, né? E aí eu vou ter que separar um outro verso. Vai lá. O limite que o povo chegou, né? E isso é muito triste, né, na nação de Israel e para nós também tirarmos de lição. Olha só, no verso 37 ele coloca, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Ou seja, eles já estavam em Canaã. Né, a promessa foi cumprida. E Deus eles foi fiel em tudo, hein? Infiéis a Deus, né? Chegando ao limite de sacrificar o seu próprio filho e filha. Então isso contrasta, né, com o começo ali, né? Rendei graças ao Senhor. E mostra o quê? Mostra que a parte do Senhor foi cumprida, porque a misericórdia dele dura para sempre. Então, se eles foram tão maus assim, Joel, Deus ficou vendo e deixou, ou Deus interviu em alguma coisa? Esse salmo me chamou atenção em algo. Nós vemos, por exemplo, na parte de segunda, né, que a gente viu sobre a incansável fidelidade do Senhor, Deus mostrando ali o povo se esquecendo dele, o povo desviando e ele indo atrás e tal. E a gente vê que o propósito de Deus para o povo de Israel ele se cumpriu em um momento. No reinado de Davi e Salomão ali, o propósito de Deus se cumpre. A terra foi conquistada, havia paz, os reinos em volta iam até Jerusalém para aprender desse Deus. A gente vê o caso da rainha de Sabá. Então, o propósito foi alcançado. Mas, se nós olharmos, existe uma parte triste na história. E esse salmo aqui, ele mostra os piores momentos do povo, né? Do povo. Até aí tudo bem, mas o que esse salmo ensina para nós? Foram punidos. É isso que eu achei formidável. Entendeu? E às vezes a gente então, erra assim, e não Deus quer. Ele é amor, mas Deus ele é juízo. E quando nós olhamos para os pecados e para as rebeliões que foram registradas aqui, a gente vê rebeliões terríveis. Por exemplo, a de Datã
né, e Abirão, que se levantaram contra a vontade de Deus de que Moisés e Arão estivessem ministrando. Depois a terra se abre e engole todos eles ali, morreu todo mundo. O pecado do bezerro de ouro, e a gente vai vendo sucessivamente a dúvida ao entrar em Canaã, né? E aí Deus impediu aquela geração de entrar. Foram para onde? Vagar no deserto até toda aquela geração o quê? Ser exterminada, né? Então Deus, ele é amor, mas ele é o quê? Juízo. E uma coisa que mostra ali, né, a progressão, a rejeição de Arão, começa a contar, o bezerro vai até oferecer filhos. Sim, ela queda livre, né? Rebelião contra Deus. E isso é muito perigoso. A rebelião contra Deus é demonstrada de várias formas, mas uma forma básica é você rejeitar a lei de Deus. Agora, tem uma coisa que eu acho legal, quando no Antigo Testamento, Moisés falando sobre o pecado da mão levantada. O pecado da mão erguida. Era o ato do ser humano próprio, dele, a decisão própria, de olhar para Deus e falar, se vira, eu faço do jeito que eu quero. Na Bíblia é tido como pecado da rebelião, pior de todos, da mão levantada. Exato. O que me chama a atenção também é que o povo de Israel ali, eles já tinham ouvido a rebelião dos pais, dos avós, quem sabe, né? Então, assim, eles sabiam das consequências. É o pecado da mão levantada. Ou seja, mesmo sabendo das consequências, eu vou lá e faço a minha vontade. E aí no verso 40 vem falando, acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Então é algo muito profundo, né? O Salmo aqui 106, ele deixa uma marca muito forte para a gente, para nos alertar mesmo, que por mais que aquela geração ali fez, né, nós podemos cair também nesse mesmo laço, né, de tentação, de provação. E aí o 45 já mostra a fidelidade de Deus, né? Lembrou-se a favor deles de sua aliança. Lembrou-se, acha tão chique. É maravilhoso, né? E nós temos aqui o quê? Segundo a multidão das suas misericórdias. Quer dizer, não era porque o povo era bom, bonito, cheiroso, careca, com barbinha, cavanhaque, etc. Não! Era por causa de quem mesmo? Por isso que eu acho legal aquele verso que diz assim, eu os perdoo por amor de mim mesmo. Mas vai lá. Tem uma questão nisso aí. Vai. O que é que muda a atitude de Deus? Qual foi a virada de chave para que Deus mudasse a atitude dele? Reconhecimento, né? Aí que está. Se eles permanecessem, ou seja, Deus não salva ninguém no pecado. Deus vai salvar do pecado. Então, enquanto não houve uma mudança, né, Deus ele foi permitindo as piores coisas acontecer com o povo. Por isso que a gente fala assim, Deus ele vai usar maneiras estranhas para salvar. Porque aquele povo só aprendeu da pior maneira. Sim. Aquele povo, entre aspas, porque nós também aprendemos da pior maneira. Agora, rebelião contra Deus é algo muito, muito perigoso, porque cada passo na direção da rebelião, ele te fortalece vai te fortalecer rebelde mais para o próximo. Às vezes você tem receio de dar um passo na direção contrária da vontade de Deus. Mas o segundo é mais fácil, e assim sucessivamente. E Deus ele vai continuar te chamando. Deus ele vai retirando certas proteções, e você vai... eu não digo nem que... É como se Deus tivesse assim, um campo onde você poderia transitar tranquilamente dentro daquele raio. A partir do momento que você começa a se afastar, não é que Deus está retirando, é você que está saindo da proteção de Deus. E as consequências elas vão vir naturalmente. Deus é um Lorde, né? Deus ele vai respeitar a nossa decisão. Deus vai vir naturalmente. Olha só o que diz aqui, confissão não é aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 39. Ou seja, Deus perdoou, Deus lembrou. Não é que Deus tinha esquecido, não. Eles se colocaram em condição de Deus podia agir, né? Amém por isso. Amém. Agora, na parte de quarta-feira, tem uma coisa que eu acho muito legal aqui, a parábola da videira do Senhor. O que você aprendeu aí? Eu peguei 8 e 9. Trouxeste uma videira do Egito.
expuseste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Como dizendo assim, ó, Deus trouxe uma videira e mostrou para todo mundo, olha, essa é a minha videira. Plantou na melhor terra e ela foi. O que você achou desse salmo da videira? Eu sei que você tem teus versos aí. Esse eu concordo contigo. Eu vou nesse também. Eu achei interessante que Deus, a parte dele na aliança com Israel, e aqui ele é bem ilustrado com a parábola da videira, ele mostra o quê? Que a parte dele é feita, ele libertou o povo de Israel do Egito, ou seja, ele tirou aquela videira e plantou em Canaã, né? Ali ela deu frutos, mas não foi frutos adequados, porque o povo, de certa vez, esqueceu dele. Mas, assim, o nosso Pai amoroso, na parábola da videira, a gente observa isso. A parte dele foi feita completamente. O povo de Israel é que produziu frutos ruins. E nós temos que tirar lição disso, né? Lições disso, para nós hoje em dia, né? E, Joel, fez coisa ruim, o que aconteceu com a videira? Pode entrar aí, pode entrar no teu assunto. Né? A videira produziu uvas bravas, né? Os profetas foram enviados ali e aí eram os lavradores maus, né? E o que aconteceu? Deus, ele realmente retirou. Agora, a gente estava falando sobre reconhecimento. Quando há a virada de chave na ação de Deus, né? Esse salmo ele demonstra o quê? Um reconhecimento de que eles estavam errados. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, verso 3: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Isso é reconhecimento. Restaura-nos, faz resplandecer. Depois ele repete de novo no verso 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E o salmo termina no verso 19: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Então é um clamor por salvação. Agora, o verso 17 me chamou a atenção. O que diz lá? Diz assim, ó, repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita. Quem Deus colocou a mão direita dele? Aí ele diz assim, ó, o filho do homem, para ti fizeste crescer, então não nos desviaremos de ti. Olha que coisa linda. Então, esse é um salmo de reconhecimento. Olhando toda a história de Israel, a videira que saiu, né, do Egito, foi plantada numa terra fértil. Se rebelou. Que era o propósito de dar bons frutos, se rebelou, recebeu o agricultor... deixado quase sem nada. O agricultor podou, limpou em volta, adubou a terra, mas não dava jeito. Então, assim, quando a gente olha para a história de Israel, depois do cativeiro babilônio, a mudança, pelo menos na questão de idolatria, você não vê mais idolatria em Israel. Não, depois que veio de Babilônia. Eles aprenderam da pior forma possível. Instituíram as sinagogas, surgiram os escribas. Ao sábado, nunca mais. Sim, surgiram os escribas. Houve toda uma preocupação em viver de acordo com a vontade de Deus. O inimigo aproveitou e levou para outro extremo. Mas a intenção foi muito boa. E o arrependimento está expresso aqui no Salmo 80. É interessante também a questão do verso lá que está em Números, né? No capítulo 6, né? E como isso era feito para abençoar o povo de Israel, né? Moisés e Arão tiveram isso na bênção ali sacerdotal. Fala para nós aí. Vamos lá, vamos ler lá em Números. E eu acho muito interessante esse verso, deixo ele comigo. Não, eu acho essa bênção é formidável. É fantástico. E assim, tenho um costume até com os familiares mesmo da gente proferir isso, porque é Deus mesmo falando com o seu povo, né? E é interessante ali que mostra que o povo de Israel, por mais distante que estivesse de Deus, ele também não esquecia das maravilhas que Deus fez. Deus foi um pai tão amoroso que ele colocou a videira de todo jeito ali, adubou ela, fez de tudo para que desse bons frutos, né? E aí disse o Senhor a Moisés, lá no verso 22, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E é isso que ele pede muito nos Salmos, né? Que a gente retratou aqui no Salmo 80. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Lindo demais. E ele reivindica essa bênção pedindo 3 vezes. Sim. Exato. A gente vê que em vários momentos na Bíblia, essa questão de se repetir algo 3 vezes, ela traz uma ênfase muito grande. Né? Pedro nega Cristo 3 vezes. Depois Cristo interroga Pedro e pergunta a ele 3 vezes se ele era amado, para gravar mesmo na memória. Santo, santo, santo. Santo. A gente vê aqui que a bênção está no início, a reivindicação dessa bênção está no início do Salmo, depois um pouco mais no meio e depois no final. O objetivo de que isso ficasse, né, dessa ênfase, que ficasse gravado, era para que a gente aprendesse com isso. Né? Amém. E olha já que a lição, partindo para o final já, hein? A supremacia do Senhor na história. Aí aqui é o Salmo 135, lá vai o Gerson de novo com 5 e 6. Vamos ver vocês aí. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, no céu, na terra, no mar, em todos os abismos. Olha! Muito fantástico e profundo, né? Profundo demais. O nosso Deus é criador, mantenedor e redentor. Mas eu colocaria também o verso 15 e em diante, até o 17. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Ok. O Deus dele não, né? Há um único Deus somente, né? Só. E é o nosso Deus, o Deus de Israel. E estava muito claro isso para o salmista, né? E quando ele termina ali, ó, desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Chique, hein? É muito bom. Vai lá, Joel. O verso 18, eu achei que ele ia ler, traz assim, até uma maldição, né, sobre os idólatras, que diz assim, ó, tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e de todos os que neles confiam. O adorador de um falso Deus, e hoje isso aí se amplia demais, né, esses deuses, ele vai se tornar algo parecido com o que ele adora, né? Cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais materialista, cada vez menos amoroso, cada vez mais egoísta, egocentrismo, e é o que acontece hoje. Deus ele deu dois motivos bem claros para que a gente se lembrasse dele. Eu acho engraçado que todos os dois estão vinculados ao sábado. Esses dias me perguntaram no meu serviço lá, por que você guarda o sábado? Uma pergunta natural, assim, curiosidade. E antigamente eu ficava buscando, sabe, argumento para falar por que eu guardo o sábado, por isso, por aquilo e tal. Porque está na Bíblia. Tá, beleza, está na Bíblia, não sei o quê. Mas tinha uma certa dificuldade até mesmo de me convencer, sabe? Sendo que a própria Bíblia deixa 2 respostas muito claras. Quando Deus fala para guardar o sábado, ele dá o porquê. Em Êxodo 20, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, né? E tudo que nele há. Isso em Êxodo. Ou seja, Deus Criador é o motivo para que eu guarde o sábado e o adore. Deus é o objeto, né, entre aspas, de adoração. É o sujeito da adoração. Objeto eu falei errado. O sujeito. E depois em Deuteronômio, no capítulo 5, aí fala assim, para guardar o sábado, né, porque Deus te tirou com mão poderosa do Egito. Criador e Redentor, libertador. Os 2 motivos pelo qual eu devo adorar a Deus e fugir, então, da idolatria. Né? Amém, amém. No meio de tantos feitos, como deve ser o nosso coração para com eles? Extrema gratidão, né? Essa é a única resposta que ecoa na minha mente quando eu penso no que Deus fez no Egito, do que Deus faz por nós hoje e o que ainda fará.
E é interessante também olhar no livro de Salmos que o salmista ele roga por um povo, né? E aí a gente tem um coletivo, como muito bem o Joel explanou aqui para a gente. Quando você está com os ídolos, e a nação de Israel constantemente com bezerro, com imagens, enfim, ela tinha o egocentrismo voltado para o eu, ele não olhava para Deus. Então a nação perece. E pereceu muito tempo com isso. Então, quando a gente vê o exemplo do salmista falando, rogo pelo povo, Senhor, lembra-te da tua aliança, Senhor, lembra do seu povo, isso é maravilhoso. É o nosso coletivo, né? Então, quando você fala, o que vem na sua mente? Extrema gratidão. Amém, porque né? é um Deus muito poderoso e que deve ser adorado não somente com os milagres, com os feitos, mas pelo que Ele é e o amor dele por nós. Amém. Hoje eu vou pedir para vocês falarem rapidinho o que vocês mais amaram na lição dessa semana. Eu vou começar com você, Joel. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de história, né? Eu gosto de olhar a história. E eu gostei, assim, de ver o amor de Deus em buscar os piores. Isso é bom demais. Os piores. Sinal que nós temos chance. Né? Se os piores pereceram, mas nem todos eles pereceram. Sim. Alguns foram alcançados. Amém, né? Então a gente tira uma lição dupla. Estar em rebelião contra Deus vai nos levar à morte eterna. E Deus ele faz de tudo para impedir que a gente caia nesse caminho. Né? Foram poucos, foram muitos, não sei o número exato. Mas um Deus que, apesar de... Deus buscou os que sacrificaram seus filhos aos ídolos. Buscou todos que puderam. Manassés fez isso. E ele foi alcançado. E vamos vê-lo no céu. Né? Então, assim, a gente tem uma história maravilhosa. Então, o que eu tiro de lição para mim? Se eu me perder, não é porque eu me caí. Não é porque eu caí. É porque eu não confiei em Deus e estendi a mão para que Ele me resgatasse. Bem lembrado. Olha que bênção. Obrigado, Joel. Olha que bênção. Cair, você pode cair. Não deve, mas pode. Mas levante sempre. E você, Enio? Para mim, o que assim, me deixou feliz, né, e me chamou a atenção também foi a questão da aliança de Deus, né? E o que a gente tem que ser grato a Deus por isso, né? Conta-se uma história, né, de um grupo de pessoas que estavam indo para uma guerra, e aí o pastor foi até lá, fez um culto, pedindo, né, a proteção divina para aqueles homens que iriam para a guerra, e eles saíram para a guerra. E quando eles retornaram, ele fez um outro culto de gratidão ao Senhor, porque eles estavam retornando da guerra, estavam vivos, né, estavam bem ali. E o pastor achou estranho que determinada família não apareceu lá. E aí, no final do culto, a esposa chegou para o pastor, a esposa do rapaz, falou, olha, ele voltou, ele não morreu não, pode ficar tranquilo. Aí o pastor falou, mas ele morreu porque ele não voltou para agradecer. Bem lembrado. Então, a gente começa a fazer um paralelo com a nossa vida, né? Será que eu estou sendo grato a Deus pela aliança que Ele tem conosco hoje, pela misericórdia dEle que dura para sempre? Então, isso me chamou muita atenção e eu espero, né, manter um coração de gratidão. E Deus vai te dar força para Deus. isso. Amém. Amém. Deus vai te dar. Kevin, eu sei que se eu for pedir para você, você vai ter muita gratidão também, né, Kevin? Né? Deus tem sido bom conosco demais, demais, demais. Você que está aí na nossa classe, como Deus... Sabe, às vezes a gente pensa, vê uma pessoa rica que daqui a pouco cai numa desgraça, né? Na visão da gente é desgraça, né? Eu já conheci muitos casos que as pessoas dizem, graças a Deus da desgraça. Agora você salva. Olha só. E muitos, às vezes, acham que a bênção vem só na prosperidade, né? Não, a lição mostra isso, né? Mostra que Deus busca, Deus, como o Joel fala, Deus tem diversas maneiras atrapalhadas a nossa visão. Mas Ele vai te alcançar, Ele vai. Então, por favor, olhe o que Deus já fez por você, olhe de onde você saiu, onde você está. Se você está aí, nos assistindo, nos vendo, buscando conhecer Deus, é Deus buscando você para uma salvação, é Deus fazendo Ele ser o soberano na tua vida, ser o principal na tua vida. Olha que coisa maravilhosa. Mas tem um texto no livro Eventos Finais
que Ellen White, inspirada por Deus, deixou para mim e para você, que é formidável, que diz assim, nós já falamos uma vez, esse texto é para a vida toda. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Olha para trás, olha para a tua vida. Se está difícil de ver a tua vida, olha o antepassado, vai indo para trás. Você vai ver como Deus te conduziu até esse momento, aonde você está nos ouvindo, pedindo para você, por favor, faça de Deus o seu máximo. Faça de Deus a sua salvação. Faça de Deus o teu príncipe, o teu primordial. Faça do verso áureo o teu verso. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Escreva o seu salmo. Olha a sua história. Você vai ver que vai ter lamentação, porque nos salmos tem. Mas você vai louvar muito a Deus. Você vai agradecer muito a Deus. E Deus vai vir, vai te buscar. E nós vamos juntos adorá-lo nas mansões celestiais. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido papai, muito obrigado porque nós temos um passado onde a gente vê a sua mão poderosa. Obrigado pelo que o Senhor fez ao povo de Israel. Obrigado porque aprendemos que às vezes o Senhor vai nos permitir vir coisas estranhas a nós, mas tudo isso é para a nossa salvação, para a edificação do nosso caráter, para nos fazer ouro tirado do fogo. Por favor, Deus, dá-nos fé, que o Seu Santo Espírito venha reinar na nossa vida e na vida de todos os nossos amigos da nossa classe, que nós possamos Te ver sempre, que a nuvem negra que às vezes entra frente aos nossos olhos, ela se dissipe pela fé, que possamos permanecer em Ti em meio às dificuldades, porque nós sabemos que tempo de refrigério, tempo de graça está para vir, e nós queremos estar pronto. Por favor, Deus, abençoe a nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas por quem a gente entra em contato diário, que a gente possa ser uma bênção para elas. E nós suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Nossa, olha que lição fantástica. Muito obrigado, Enio. Eu que agradeço. Tá? Obrigado, Joel. O Joel, o Elton, aqui são nossas figuras tarimbadas, eles são proibidos de faltar, tá? E a gente fica feliz quando vocês completam o quadro, certo? Vêm aqui para dividir conhecimentos diferentes, maneiras novas, né, Joel? Bacana demais, né? E você aí, a gente fica feliz de saber que você vai estar com a gente sempre, nos assistindo, transmitindo para os amigos. Tem os rapazes lá, gente boa, né? Tem uma classe diferente. Muito obrigado. Então, deixe o seu like, me inscreva. Se você não é inscrito, envie para o seu amigo, tá bom? E semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, nós vamos estar aqui. E lembre sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e que Deus ilumine a sua vida.